Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um Arte e Cultura. Vamos falar de um artista que ocupa a cidade com riso, encontro e imaginação, daquelas que transformam o público em parte da cena. Vamos receber para o programa de hoje um multiartista autodidata, Nelo Romanov, que traz alegria com sua arte carnavalesca, temporal para todos nós. Então fica com a gente que o episódio de hoje começa logo após a vinheta. Nelo, seja muito bem-vindo. Bem-vindo! Muito obrigado, um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito bom te receber prazer é aqui. nosso. E você sabe que eu não falei ali no início, né? Mas você sabia que este senhorito é integrante do Garibaldes e Sassis, que é um bloco para carnavalesco aqui de Curitiba, tradicionalíssimo desde 2002. E tem um bloco próprio, burlesco das cachorras. Exatamente. Maravilhoso, né? Arrasante, gente. Ele é muito ativo nas artes, um artista nato, autodidata que eu disse, né? Que Exatamente. desenvolve seus formatos, mas a primeira formação é em pedagogia lá Pedagogo formado. no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Como que você entrou nas artes? A arte esteve na minha vida o tempo inteiro, acho que nasci com essa veia artística, com essas habilidades manuais que me transformaram, de certa forma, num artista autodidata. Não utilizo muito essa expressão artista porque não tenho a formação em artes, né? Mas reconheço as habilidades que eu tenho, como é tudo muito fácil e sempre foi desde a minha infância. Sempre foi uma coisa assim de manusear e transformar as coisas, fazendo em peças artísticas. Maravilhoso. Você lembra qual foi o seu primeiro trabalho artístico, assim, que te deu aquela sensação de, nossa, sou eu aqui? Eu, no meu período escolar, naquela anos 80, nós tínhamos a matéria de educação artística, né? Então sempre tinha aquela questão do professor passar o trabalho, né, fazer a tarefa, e o meu trabalho sempre se destacar. E entre os colegas mesmo, quando tinha autoavaliação, me lembro sempre de uma ocasião que um colega disse que não conseguia se autoavaliar em 10, porque que nota sobraria para me avaliar. Então eu percebi que tinha um diferencial do meu trabalho perante, sabendo já, vendo a reação dos professores, a coisa tudo como acontecia na escola, mas sempre aquela questão voltada para a arte. Então ali eu comecei a perceber que tinha um diferencial. E tive um professor, na ocasião, um professor de matemática, que é o meu caos, né? Nossa, e aquele professor sempre me dizia, Nelo, você tem que estudar no Santa Margarida, em Pelotas, que era uma escola particular que tinha um curso a nível de segundo grau com formação em artes. Mas era tudo muito difícil naquele tempo, né? Então não consegui realizar esse sonho. E também tinha, de certa forma, um certo preconceito em tudo, né? Por exemplo, eu pedia para minha mãe que eu gostaria muito de fazer o curso de Belas Artes. E várias vezes eu ouvi, mas Belas Artes não é para homem. Então tinha essa questão aí, que tinha esse polimento que a gente tinha que estar vivendo isso, tentando entender isso, o porquê dessa colocação, o porquê que eu tenho que ouvir isso se eu quero ser um artista, se a arte está em mim. Pô, Maravilhoso. Eu achei profundo. eu achei profundo e me tocou, porque eu faço artes visuais e eu me identifiquei bastante, assim. Eu acho que é uma coisa que vem, a gente vem um pouquinho já, a gente consegue perceber um pouco antes. Eu acho que na escola também a gente consegue dar um certo reflexo para isso. Tipo, nossa, gente, eu adorava. Eu não via a hora de ter aula de artes. Passava a semana toda, chegava a aula de artes. Eu era a pessoa mais feliz do mundo. A dedicação total, né? Chega Nossa, aquele momento sim. ali, a gente se entrega e a gente vê que é diferente. Era totalmente diferente da questão de ter que estudar, ter que entender aqueles cálculos da matemática, que para mim é e continua sendo um bicho-papão, né? E a arte sempre foi uma coisa fácil, ela flui, acontece,
né? Deixo a imaginação voar, dou asas à imaginação e aquilo vai acontecendo e quando a gente vê, foi. A arte é uma emoção, é um sentimento. É uma forma de vida de você se expressar, né? Agora, eu fiquei muito curiosa. Por quê? Você notou na época da escola, nos seus trabalhos ali, toda essa aptidão. Sua vida profissional é inteira ligada a artes, mas a sua formação foi pedagogia. Por que você fez pedagogia? Eu, no período que eu fiz a pedagogia, eu, assim, tinha uma sensação de que eu me formando pedagogo, eu já fazia um trabalho paralelo lá na cidade do Rio Grande, que era a animação de festa. Legal. Eu fazia com meu companheiro, que é o outro caricata do Garibaldi. E aí eu comecei a ter aquela aproximação maior com crianças, né? E conheci aquele universo infantil que é tão mágico, né? E eu comecei a pensar que com a formação de pedagogo que eu conseguiria mudar alguma coisa na sociedade, mas não é tão fácil assim, né? Então, ali com aquele período que eu estive fazendo o curso de pedagogia, eu fiz um trabalho junto à Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, que colocavam os alunos dentro daqueles CIEPs que na época existiam, tinham sido criados pelo Brizola, né, que eram aquelas escolas de tempo integral, mais de periferia. Mas aquilo foi um grande aprendizado pessoal para mim, aquela troca que eu tive com aquela comunidade extremamente carente, mas ao mesmo tempo uma coisa que me judiou muito no sentido assim de conseguir encarar aquela realidade e perceber que eu não ia conseguir mudar aquilo. Aquilo era a realidade deles. E dentro da própria universidade, da sala de aula, eu sentia assim, latente o preconceito por parte dos professores, porque quando vinham tratar com o aluno que fazia estágio, alguma coisa numa escola de periferia, que vinha sempre o comentário assim, daquele sentido, mas eles são tão pobrezinhos porque eles estão todos de chinelinho de dedo. Eu digo, mas é a realidade deles. Eles vivem aquilo ali, é o dia a dia, inverno, verão, primavera, outono, calor, chuva, sol, é a realidade deles. Eles não precisam, eles só precisam ser tratados como qualquer ser humano, com dignidade e respeito. Eu falava isso para os meus professores, né? E ao passo que tinha os colegas que faziam os estágios das escolas particulares, era tudo lindo, maravilhoso, as crianças saíram, pintaram faixa de pedestre, contaram quantos grãozinhos de areia tinha na praia do Cassino. Eu digo, mas como é que conseguem fazer tanta coisa assim se a gente sabe que o tempo que cada aluno tinha para desenvolver o seu estágio era o mesmo? Eu digo, não, mas tem algumas coisas aí que não está batendo, não tem lógica. A colega apresentando o trabalho com, assim, datas, por exemplo, mês de fevereiro daquele ano, tem 29, a janelinha do tempo, e o ano não tinha tido o mês bissexto. Mas só, aí a professora pergunta, mas que problema que tem isso? Eu digo, não, o problema que tem é que quando for dia 24 de dezembro, a gente vai estar dando Feliz Natal para eles ali na coisa, mas depois, no dia 31, a virada do ano, eles vão comemorar no dia 30, porque está tudo atrasado, porque deu uma invertida no calendário. Mas eu não sei, mas é tudo lindo e maravilhoso. Então ali eu comecei a me desgostar, sabe? E veio a questão da que eu já havia comentado, assim, antes do programa com vocês, da questão da aproximação com o Carnaval do Rio de Janeiro. Eu queria muito fazer parte daquilo que eu idealizava, que eu tenho tinha como uma meta que eu consegui realizar, me aproximar do Carnaval do Rio de Janeiro. Aí veio a oportunidade de mudança para Curitiba. Chega em Curitiba, claro, a gente precisa trabalhar, a gente tem que sobreviver, a gente precisa sustentar, né? Contas, tudo, o mês passa correndo. Aproveitando as minhas habilidades manuais, me joguei na arte floral, né? Então aí fui conhecer o universo da arte floral, totalmente diferente do que eu tinha como currículo lá do Rio Grande do Sul. Claro, estava aqui já no Curitiba, uma cidade maior, tudo diferente, eram outros padrões de festas, as festas muito mais elaboradas e coisas do tipo. Entrei numa equipe de uma floricultura como o 8º profissional. E aí, com o passar dos anos, foram saindo, fiquei eu só.
Então eu aprendi as funções todas que tinha. Uma fazia buquês de noiva, o outro fazia centro de mesa, os meninos faziam arranjo de corredor, outros faziam de altar, outros faziam de buffet. Era tudo dividido, só que eles foram saindo e eu fui tendo que assumir aquelas funções. Então aprendi na marra essa questão toda de como montar, como fazer a decoração para um evento. Então assim é que foi a minha aproximação com a arte aqui nesse período de vivência em Curitiba. Que maravilhoso. Eu estou muito feliz por ter feito essa pergunta, porque você entrou na educação com o desejo de moldar, não moldar, porque eu acho que você não molda, mas de educar, passar um ensinamento para melhorar o futuro. E você faz isso hoje com a arte também, porque eu acho que a arte tem essa função social. Se a pessoa se sentir tocada, eu nem vou falar se ela parar para ver, porque às vezes a arte te prende sem você nem parar. Que daí você é chamado, você vai parar. Ela desperta, né, uma curiosidade. De certa forma, ela desperta a curiosidade. A gente cria uma expectativa em relação ao que vai ser apresentado. Nessa questão do carnaval, eu ouço muito isso, até dos próprios componentes do Garibaldi e Sassis, que os pessoal comenta, diz assim, a gente está lá no esquenta, na concentração ali, imaginando o que será que eles vão apresentar. Então fica aquela expectativa, e para a gente é uma coisa meio assustadora, né? Porque, meu Deus do céu, chegou ali, posso assustar todo mundo e frustrar, mas não, sempre dá certo, as pessoas sempre ficam satisfeitas com o que é apresentado, né? Inclusive, belíssimos. A gente irá mostrar daqui a pouco. Mas sobre o que ele está falando, que vai ficar aqui, ó, no suspense, por enquanto. Né, eu quero que você fale um pouquinho sobre as técnicas que você usa, né? Porque seus produtos, vou falar assim, embora eu considere artes, eu te considero um artista, mesmo sem a formação em artes visuais, artes plásticas, belas artes. Suas artes são belas. São muito manuais, que passam ali quase um artesanal. Como que você, né, foi moldando para chegar nessa técnica final? Bom, eu consigo fazer uma colocação, um conceito, eu me autoconceituando, porque eu sou leonino. Eu sou leão com leão, então eu sou extremamente exigente em tudo que eu for me propor a fazer. É uma coisa que, para mim, chega a me machucar às vezes, porque eu não aceito nada fora do lugar, no meu processo, né? Agora, em relação ao restante, tudo a gente aceita, a gente entende que cada pessoa, cada artista vai ter a sua forma de trabalhar, vai ter o seu jeito de se expressar e de apresentar a sua obra. Mas eu sou detalhista aos extremos, então eu sempre vejo assim que o detalhe é o que enriquece o trabalho, né? Então porque às vezes até a gente exagera, né? O exagero também se torna tudo que é demais, às vezes a gente peca por esse excesso. Então tem que ter, de uma certa forma, tem que estar se polindo para conseguir chegar numa coisa que fique harmônica, que eu visualmente eu olhe aquilo e aquilo esteja satisfatório aos meus olhos. Eu fique contente com o que foi produzido. E assim eu tento levar em tudo o que eu faço na minha vida em relação à arte. Ou a arte floral, ou a arte do carnaval, ou a arte plumária. Qualquer coisa eu estou tentando e estou sempre numa busca de um desenvolvimento maior, porque nós não estamos estáticos, né? A vida está sempre uma constante mudança e a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, buscando mais, que é para melhorar o que vai ser apresentado. Porque se eu hoje apresentar uma coisa para vocês, daqui a 10 anos eu continuar apresentando, chegar lá, aqueles 10 anos lá já está todo mundo, de novo isso. Tem que ter uma mudança, uma melhora, uma modernização. A gente tem que acompanhar o tempo e o espaço, né? É isso. A vida é dinâmica. Sim, mas uma coisa que é legal é que a arte ela também consegue guiar as pessoas. Eu acho isso, assim, o auge. Mas conta pra gente também o que mais te move quando você está criando ou participando de um projeto novo. Eu tenho uma questão assim que eu meio que me desligo. Eu meio que saio um pouco de mim. Eu tive um período que, antes da pandemia, eu tive uma floricultura e eu trabalhava só.
Então eu tinha uma vizinha que tinha muita mediunidade ali, né? Eram aqueles conjuntos que eram várias lojas e ela era uma veterinária. E às vezes eu estava fazendo a decoração do Business Club, que é o Centro Empresarial de Curitiba. Então eu ficava ali e ali eu viajava, né? E aí ela vinha e me dizia, vizinho, o que que acontece nesse momento que você está de criação? Porque eu sinto que você está fora do corpo. É uma coisa que eu não sei, eu sempre falo isso, eu me concentro de uma forma, não sei se eu vou conseguir responder claramente o que você me perguntou, mas eu me concentro de uma forma que eu foco naquilo e eu busco a realização, concretizar o que está formado no meu pensamento. Porque na arte floral é uma coisa assim, que a gente pega, por exemplo, todas as flores cortadas, praticamente todas com 60 centímetros, se for longas, 60 de haste, né? Eu pego um pacote fechado, mas eu pela cor ali eu já consigo vislumbrar, fazer uma ideia de um arranjo que eu quero montar. E ali eu consigo concluir, entende? Mas nesse processo de eu estar totalmente focado, absorto naquilo ali, e a coisa acontece. É materializar um pensamento. A dificuldade disso. Não é para mim se tornou normal isso, né? Até converso com as pessoas, às vezes as pessoas dizem, mas por que agora a questão das oficinas da escola do Garibaldi? Participei de algumas como aluno, né? E para conhecer outros artistas, Ricardo Garanhani, né? Profissional maravilhoso do Carnaval de Curitiba, né? A Tadica, que é uma mestra bonequeira. Então a gente tem aquela curiosidade, aquilo ali são pessoas que a gente ouve falar. O Ricardo eu conhecia pessoalmente, mas a Tadica eu não conhecia. Então eu tinha uma curiosidade, tinha um místico naquilo, envolvia. E eu disse, eu quero saber como é que acontece esse processo aí, né? E os colegas às vezes me dizem assim, mas você se desliga, né? Porque fica aquele na sala de aula assim, e eu tô ali focado naquilo que eu estou fazendo e eu não estou nem ouvindo o que eles estão falando. Ah, mas por que que isso acontece? Você não interage, não sei o que. Eu digo, pessoal, eu estou acostumado a trabalhar só. Eu tenho um ateliê que eu trabalho só, eu passo o dia inteiro só. Por isso que quando eu falo, eu encontro pessoas para conversar, é um absurdo o que eu falo. Eu chego a ser cansativo de tanto que eu falo. Não porque é eu não, sorte é nossa. Não converso assim, às vezes eu faço pergunta e respondo eu mesmo, e dá aquelas loucuras toda na cabeça, aquele universo do artista ali, né? Mas é isso aí, eu acho que em cima disso aí é que eu vou desenvolver o meu trabalho, as minhas técnicas, e claro, e as técnicas todas vêm todas das experiências, né? A gente vai testando até que acontece. Mesma coisa com relação às fantasias do carnaval, todo mundo diz, todo mundo lindo, maravilhoso, mas não é assim que acontece, entende? Tem experimentos, tem umas que a gente faz que não dá certo, tem umas que a gente consegue reaproveitar, tem outras que não tem condições, ou foi mal cortado, ou foi mal costurado, ou ficou marcado, ou ficou queimado, ou ficou... Várias coisas acontecem durante todo o processo, né? E as pessoas às vezes pensam, não, chegou, tá lindo, maravilhoso, mas já veio assim. Não, é uma coisa que vai acontecendo. Vamos montar uma peruca. De que forma que eu vou fazer uma peruca de Maria Antonieta? Porque eu quero ser a Maria Antonieta nesse carnaval. Aí eu pego o que estava sendo uma cartola de um palhaço para transformar numa peruca de Maria Antonieta. Mas de que forma? Eu tinha a cartola no formato meio cilíndrico, que era só o corpo da cartola, coloquei uma bola de isopor, aí eu forrei e aquilo ali foi. Utilizei a minha facilidade com a arte floral, peguei flores artificiais, fiz um arranjo do lado da cabeça da Maria Antonieta, coloquei uns passarinhos lá no topo, aquilo ficou, todo mundo, mas é uma coisa, entende, que acontece. Eu acho maravilhoso que... primeiro eu tô entre dois artistas, né? Entre dois artistas, e eu, como apreciadora da arte, eu fico por dentro, extremamente feliz. E você relatando, você fala o processo, né? Que toda obra ou produto, serviço cultural vive, que parte de um dom, né? Que eu acho que tem primeiramente um dom,
muita dedicação e esforço, porque não é só o dom, não vem tudo sozinho. Muita pesquisa, dedicação para melhorar a técnica, buscar o produto ideal, fazer, refazer, errar muitas vezes para tentar acertar, para daí chegar ali no produto final, né? Depois de toda essa jornada, de toda essa logística, o pensar em como construir isso que está dentro da cabeça. E as pessoas olharem e parecer simples, parecer fácil, um respiro, uma brisa fresca no ar, assim. Que daí olha e fala, nossa, que maravilhoso, que simples, mas para você é muito fácil. Normalmente a cultura e a arte sofrem isso, né? De, tipo, parecer sempre muito fácil, mas muito gostoso. Essas pessoas, o outro lado, não enxerga as dificuldades todas que todo o processo, né, sofre todas as vezes. Ah, porque isso aí foi fácil de fazer. Não, não foi fácil. Eu não nasci sabendo. Eu tive que ir atrás, eu tive que experimentar, fazer experimentos. Às vezes fazer coisas fora de um horário, ou às vezes com um horário muito escasso, muito curto, que é uma coisa acelerada, é uma forma que eu não gosto de trabalhar sob pressão, porque eu digo, não, eu saio de mim. Eu não tô sendo eu tenho que estar focado naquilo ali, com o meu tempo. Fiz 10 voltas de miçanga número 0 num bordado, não gostei, eu vou desmanchar as 10 voltas, vou fazer para o outro lado, vou cismar que eu quero fazer uma faixa que eu não quero que tenha nenhum ponto de nó, de costura, assim, de juntar, de fazer. Eu não quero. Então o que eu vou fazer? Uma faixa de que forma? Vou fazer metade bordando para um lado e outra metade eu vou bordar para o outro lado, que aí com um fio de linha extenso, e fica puxando aquele borda, a outra lantejola. Mas para o processo, no final, eu saber, eu fiz a faixa e não tem nenhum ponto de nó na costura, de arremate. É só os pontos da agulha no tecido mesmo, sem arrematar com nó. Aí eu olho todo mundo e diz, mas que lindo que tá. Não sei. Aí quando pego e venho uma vez, eu diz, meu Deus do céu, mas como é que você fez isso? São coisas que eu gosto eu vou me desafiando em cima disso aí, sabe? Eu gosto dessa questão do desafio, e isso aí vem desde os tempos dos trabalhos lá do período escolar de 1º e 2º grau. Já até mudou, hoje em dia já é outro nome que tem, né? 1º, 8º, 9º ano, alguma coisa. Algumas coisas. Fundamental e o médio. Algumas coisas diferentes, mas já vem desde aquele tempo, vinha assim. Quando chegava, como ele disse, na expectativa da aula de artes, o que será que vai ser proposto agora? Que desafio que vai ser esse agora? O que o professor vai propor? A que forma que ele vai me instigar? Porque aquilo ali para mim era instigante, deve ser como a cabeça de uma pessoa que manja muito de física, né? De coisa que fica esperando que chega um mestre ali para dar aquela espetada para a pessoa conseguir ir além. E eu acho que o nosso processo, com essa facilidade, com esses dons, dotes artísticos, é isso aí. Eu acho que cada um também, no seu ambiente, como se sente à vontade com as suas habilidades, com suas facilidades. Maravilhoso. É sempre inovar, se desafiar, mas se manter fiel a você, né? Ah, sim, essência. Exatamente. E você, hoje em dia, é uma peça já intrínseca na cultura de Curitiba. Maravilhoso. E uma cidade tão plural, né? Que tem uma cultura plural. Como que é trabalhar nesse ambiente tão plural, se entender hoje em dia como uma peça relevante da cultura de Curitiba? Olha, Curitiba é uma cidade tão fantástica que eu não consigo me colocar nesse meio, assim, eu não consigo me enxergar nesse meio, entende? Apesar de saber que eu estou inserido no meio, eu sou reconhecido no meio, mas eu não consigo me ver, me falta essa questão aí de certa forma, como é que eu posso dizer para você, assim, de me colocar, eu não me vejo assim. Eu sou uma pessoa que desenvolve um trabalho, e um trabalho em prol de um coletivo, entende? Então eu me vejo dessa forma, eu não me coloco como aquele, o artista, o bambambam, isso não acontece, não funciona comigo. Não tem nem chance, entende? O meu trato é assim, as pessoas vêm, Nelo, como é que é isso? É assim, tal, faz esse experimento, faz isso, faz aquilo, ou tenta... mas você passa as informações, eu digo, eu fui atrás, eu busquei, eu tive quem me passou informações também, são coisas que eu não posso me negar. Eu não me nego nunca a dividir o conhecimento que eu tenho.
Não é um segredo industrial. Não tem essa questão também, as pessoas pegam e dizem assim, mas se tu fores fazer uma oficina, tu não vai ensinar tudo, porque tu vai tirar o segredo. Por quê? Ninguém vai trabalhar do jeito que eu trabalho. Ninguém vai se propor a fazer, muitas vezes, as coisas que eu faço. Pode ser que tenha um ou dois que queiram fazer, mas a técnica vai ser outra. Ninguém é igual a ninguém. Então não tenho por que eu não passar todo o conteúdo da forma que eu vou fazer, da forma que eu vou trabalhar. Não consigo, eu acho até meio mesquinho pensar dessa forma, assim, sabe? Não consigo, sinceramente, não consigo me colocar nesse papel. É para fazer, vamos fazer, então tá. Me proponho a fazer, vamos fazer e vamos fazer bem feito. E a arte e a cultura só fazem sentido quando elas são coletivas e compartilhadas, né? Sim. O que adianta algo fechado apenas para você? Lógico, tem as suas interpretações e formas como tocam cada um, mas acredito na coletividade também. Ai, achei belíssimo. Você costuma sair em dupla com o Júlio César. Seu companheiro. Exatamente, se tornou um marco. Vocês são conhecidos como as gêmeas da Cara Branca. Você lembra como é que foi o começo ali da dupla? E eu vou até pedir, por enquanto você conta a história, a nossa produção colocar aqui na tela algumas fotos. Vamos lá, então. Como é que começou? Isso se deu pela questão da vontade do carnaval. Rio Grande do Sul, cidade do Rio Grande, com uma colonização portuguesa, açoriana. Então, o carnaval quem trouxe para o Brasil foram os portugueses, né, com o entrudo. Então, lá, por ter, sentia um carnaval bastante forte. Então, nós aproveitávamos, os anos 80 foram extremamente aproveitados. Tínhamos aquela questão também que já comentei aqui com vocês, da questão da animação de festas, que foi uma coisa que nos facilitou muito, porque hoje em dia, a gente consegue, só no olhar, a gente consegue se comunicar, né, na frente do bloco. Chegamos em Curitiba, ele um pouco antes, que ele veio em 97, eu vim em 88, carnaval de 99 foi em Antonina, que era o carnaval mais forte que se tinha no Paraná, com aquela história de que não existia carnaval em Curitiba, né? Aí, e tinha a questão da querer me aproximar do Carnaval do Rio de Janeiro. Então a proposta foi, primeiro ano vai ser em Curitiba e já no próximo ano 2000, virada, vamos para o Carnaval do Rio de Janeiro. E em 2002, ele trabalhando na Gazeta do Povo, ele viu uma pequena notinha na Gazeta do Povo dizendo que ia sair um bloco de pré-carnaval, que para nós era novidade, porque era o período do carnaval. Bloco de pré-carnaval que sairia ali do Memorial de Curitiba. Vamos lá olhar, vamos. Chegamos lá, olhamos aquela cambada de maluco ali, fazendo aquela batucada desenfreada e tudo dançando e fazendo aquelas rodas maravilhosas. Nossa, que bacana é isso, né? Aí lembro que quando encerrou, eles falaram, semana que vem o tema é tal. Ele era temático ainda, acontecia assim, 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 tantos dias, e ainda vinha com o tema que nos dava a oportunidade de usar fantasias. Fantasias não se tinha, porque eu tinha vindo do Rio Grande do Sul com 2 mochilas, uma nas costas, outra na frente, não tinha nada. O acervo que eu tinha no Rio Grande do Sul tinha se perdido. Então, como é que vamos fazer? Vamos começar a produzir alguma coisa. A primeira saída vai uma máscara, aí uma outra saída se achou numa caçamba de uma serigrafia que tinha fechado aqueles tubos de tinta de serigrafia, que se fosse alguma coisa tóxica teria eu me envenenado, porque eu me plastaquei daquilo. Verde, que eu sou incrível. Eu queria uma peruca, não tinha. Peguei um sisal, uma corda de sisal, desenrolei aquilo, sentei ele, botei um pedaço de minha calça na cabeça, costurei que esse pedaço de sisal era os cabelos do Hulk, pronto, só incrível Hulk. Foi todo pintado. O que não estava era as palmas da mão e a sola dos pés, porque o restante eu estava todo verde. Já estava mais cheinho, né? Coloquei uma camiseta do tempo que era magrinho, apertei as costas, rasgou as costas, era o Hulk, pronto. Aí foi o processo. Aí os anos foram passando, as fantasias foram tomando outras formas, foram sendo mais elaboradas. As pessoas começaram a observar, começaram a comentar, começaram a esperar. E nós sempre usando a máscara, né? Sempre, era uma característica, era a máscara, porque vinha daquele carnaval lá do Rio Grande do Sul.
E as luvas, porque a mão é uma coisa única. Por uma mão tu sabe quem está ali. Porque tem aqueles papangus no Nordeste, não sei se vocês já viram, eles usam umas fantasias com uns cartola comprida, né? E lá no Rio Grande do Sul tinha também, que são chamados de palhações. Então aquilo a pessoa que sempre usa, que ela é um macacão, geralmente de chitão, ou um cetim bem colorido, e uma cabeça que vai ter um cone em cima, que aquilo ali faz uma máscara toda elaborada. Te deixa irreconhecível, e fazem aquela voz maravilhosa, né? Uma voz assim de estridente de gato, mas a mão, então a pessoa sempre usa luva. E nós começamos dessa forma, viu-se a necessidade de ter uma aproximação maior do Garibaldi, então tive que tirar a máscara e me apresentar para fazer parte de uma oficina do Garibaldi. Olha, eu sou um dos mascarados, assim, assado. Já tínhamos sido chamados de gêmeos do Garibaldi. E seguiu o baile. Então tá, é o Nelo e o Júlio, são os gêmeos, vocês estão lá na frente, assim, vai. Mas a gente sempre com aquela individualidade no sentido que nós produzimos fantasias, nós estamos associados ao bloco de certa forma, no sentido de estarmos com o bloco. Agora, a questão toda da escolha da fantasia, do material que vai ser usado, do valor empregado, isso era tudo nosso, é tudo particular. E foi. E então nós tínhamos começamos a criar um personagem caricata, né? Nós queríamos. E tem uma deusa, tivemos no Brasil, teve uma deusa caricata, que era Lola Batalhão. Não sei se vocês têm conhecimento, mas era uma caricata do Carnaval do Rio de Janeiro que era fantástica, que usava um pedaço de uma máscara só para esconder um bigode, né? Tudo bem, aí nós pegamos, vamos fazer o quê? Vamos pegar com a nossa máscara, vamos fazer, mas a gente precisa ter aquela boca da Lola, porque a boca, faz boca, Como é que, bom, tem que pintar uma parte da máscara e o restante vai ser a nossa boca que vai ter que fechar certinho ali com a máscara para fazer. Tranquilo. Aí fomos para o Carnaval do Rio de Janeiro e tinha um determinado ano, levamos as fantasias, as caricatas da Cara Branca para lá e fomos na Banda das Quengas, que é um bloco que sai lá na Lapa. Quer dizer, um bloco parado, mas lá da Lapa. E várias personalidades do mundo LGBT do Rio de Janeiro estão lá naquele bloco, né? E estava a Isabelita dos Patins. E quando ela viu que nós chegamos, algumas pessoas contavam pela boca, que a boca era uma homenagem à Lola Batalhão, né? A Lola pegou, a gente conseguiu se aproximar dela. E aí ela veio conversar, deu várias dicas, conversou, não, porque vocês onde são, que é argentino, né, com todo aquele sotaque. Somos de Curitiba, mas está muito lindo, parabéns, porque vocês são bem mais novos, nós estamos mais velhos, isso é uma arte que está se perdendo, o caricata da Cara Branca, né? Porque hoje em dia estou eu, Isabelita dos Patins, Sarará da Cara Branca, Kátia Furacão, que era parceria com o irmão, era Kátia e Karin, para ficar caricata. A Kátia ficou, a Karin não desistiu, participa sempre com o irmão, mas com uma outra montação, mais um menino assim, né? A Mulher Mangueira, a Sarará da Cara Branca, e colocou, é um grupo aí, ela dizia, não deixem isso morrer, não deixem essa arte morrer. Então ali nós nos sentimos parecendo assim meio que na obrigação de tentar perpetuar a arte da caricata da Cara Branca, que é fantástico, vocês não têm ideia do que é a recepção, que aqueles personagens onde chegam, eles atraem. Então a gente chega no Carnaval do Rio de Janeiro, a gente vê aquela multidão do Bola Preta, a forma que nós somos recebidos, aquilo ali é uma coisa fantástica, é surreal, é outra vivência, é outra experiência, é tudo totalmente diferente, o carinho que se tem, que se recebe por estar sendo aquele personagem. É uma coisa que é um personagem, a gente naquele momento ali, a gente sai, pôs a máscara, já começa as bocas, e fica aquilo em casa, nossa, você vai pela rua, As crianças fazem, então começamos a jogar elas também nas paradas LGBT, porque nós somos da comunidade, entende? E nós, com nossos personagens, nós temos que enriquecer, é o que nós temos a oferecer naquele momento que a comunidade está na rua.
Está ali lutando pelos seus direitos e querendo e se manifestando e se posicionando politicamente. E nós levamos. E teve uma ocasião que tinha um casal, umas meninas com um menininho, coisa mais bonitinha. E a gente com aquelas perucas de penas e coisa, e ele estava com uma tiarinha assim, que tinha uma orelhazinha assim de peninha, de pluminha, né? E quando ele passou por nós, ele pegou e disse assim, olha, o cabelinho dela é igual ao meu. Desse tamanhico, não sei se a foto veio apareceu aí, mas eu tenho ela, uma outra oportunidade eu posso enviar. Adoraria. E aí a moça foi fazendo a volta, assim, nós pegamos uma criança no colo, assim, e começou, quando a gente olhou, ele estava com a boquinha, eu digo, não acredito, meu Deus do céu, o que é isso? É muito lindo, ficou uma coisa... Então é esse carinho que a gente recebe em cima dos personagens, das caricatas da Cara Branca, que nos incentiva, nos força a querer continuar e perpetuar essa arte. É meio complicado, porque a gente não vê. Com a homenagem do Garibaldi no ano passado, foi um menino lá no meu ateliê, marcou porque queria fazer uma compra de uma tiara, e marcou comigo. Aí quando ele viu, ele parou na escada, assim, porque aqueles prédios antigos, sem elevador, né, com 3 lanças de escada. Ele parou e eu vi que ele ficou meio... Aí ele pegou e disse assim, nossa, você não sabe o que eu estou sentindo estar aqui perto de você. Não tem porquê. Nossa, o ser humano como qualquer outro. Sobe, vai me dar um beijo, vai me dar um abraço, não sei o quê. Aí ele subiu e disse, eu estou nervoso, estou tremendo, não sei o quê. Não precisa ficar assim, calma. Aí tá, aqui tá, tua encomenda tá, meu Deus, que coisa linda, adorei, tá. Aí ele pegou e disse, eu sou pernalta, ele é da equipe da trupe Guará, dos pernaltas, né? Ele disse, eu sou pernalta, mas eu não posso ir embora sem te fazer uma pergunta. Eu digo, faça. Ele pegou e disse assim, eu estou pensando nesse carnaval que vocês são homenageados, o Garibaldi e Sassis, eu estou pensando, eu quero fazer uma homenagem para vocês, eu posso? Eu digo, então só pode como se quiseres, faça o que tu quiser, se tu precisar de alguma coisa, tu conta comigo, tu vem pegar alguma coisa aqui para essa coisa acontecer. E ele fez, no formato dele, ele fez uma caricata da Cara Branca. Então, uma coisa muito gratificante, né? Sendo propagada. Exatamente. Vamos espalhando isso aí, vamos propagando, como você falou, a palavra certa. É uma história que traz tanta coisa que eu gostaria de perguntar e aprofundar, que eu tô tendo que organizar a minha cabeça aqui com o que eu vou perguntar primeiro. É uma pessoa muito rica, com histórias lindas, mas tá, eu vou uma coisa por vez. Você sempre foi movido, né, por esse amor pelo carnaval, o interesse de chegar no Carnaval do Rio de Janeiro, mostrou ali que você conseguiu realizar seu sonho, né? E é muito bonito ver, né, que foi você vivendo e hoje em dia sendo ali, né, estando num círculo, no meio, que está ajudando a propagar uma arte. Como que foi, né, chegar, porque você contou que tinha o interesse de chegar, que chegou um pouco do desenvolvimento depois, mas é porque eu já sei a história, eu quero que vocês saibam também. Como que foi chegar no Rio de Janeiro, esse processo até chegar? O Rio de Janeiro é um sonho antigo, bem antigo, né? O carnaval chegou na minha vida na minha infância. Eu lembro que eu acho que lá pelos anos de 1973 ou 74, eu saí com a minha mãe e ela foi até que na época era chamado de Cobal, as companhias de distribuição, que não tinha essas redes de supermercado, né? Eram armazéns e coisas. E era um período próximo ao carnaval e tinha um setor lá que tinha os cocares, né? E ela olhou, não que hoje em dia não é considerado, mas naquela época se usava fantasia de índio, né? Muitos blocos com a temática, como no Rio de Janeiro tem até hoje o Cacique de Ramos, que estão todos vestidos de índio. Ela, acho que aquilo me fascinou tanto, que eu acho que ela viu meu olho infantil brilhar, que ela pegou e disse, escolhe um. Nossa, a vida era tão difícil naquele tempo, era tudo tão complicado. E eu fui escolher um cocar. Ela pagou as contas dela, pagou o cocar junto. A gente chegou em casa no tempo que ela teve de descanso ali, porque a vida era puxada para ela, mãe de 7 filhos, dona de casa. Era uma coisa bem complicada, né? E aí ela pegou a máquina de costura, pegou um saco daqueles de estopa, que era o saco que trazia os alimentos com 50 quilos, não sei se vocês conhecem. E fez um tipo de um saiotezinho para mim, me colocou uns esparadrapos nos braços, no rosto, assim,
o cocar, e a noitinha tava chegando e a meninada da rua ia fazer uma batucadinha ali com umas latas de leite em pó, com um saquinho de plástico de leite em cima, fazendo como se fosse a pele do tamborzinho, né? Amarrado com uma tira de câmera de pneu de bicicleta. E, e ela pegou e me disse, bom, agora tu é um índio, vai. E eu fui. E eu adorei aquilo, adorei aquela minha experiência, aquela de estar fantasiado, aquilo me fez muito bem. E eu lembro que tudo na quadra da casa, assim, né? Os piazada toda morava, a gurizada, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, morava tudo ou nessa quadra aqui, ou na quadra seguinte. Então o nosso circuito era aquele ali. E eu lembro que numa hora eu entrei dentro de casa e ela estava sentadinha assim com os pés para descansar, acho que do peso do dia inteiro, né? Com os pés apoiados num mochinho. E eu disse que ela televisão preto e branco ainda, eu disse, o que a senhora está vendo aí? E ela pegou e me disse, estou assistindo a Mangueira. É a escola de samba que eu gosto, porque foi fundada no ano que eu nasci, 1928. E eu gravei aquilo, né? Fiquei. Aí o tempo foi passando, a gente vai entrando na adolescência, aí tem um bloco de sujos, que na época era muito normal, no Rio de Janeiro ainda existe, que são os homens travestidos de mulheres. E as mulheres travestidas de homens como se fossem os drag queens e os drag kings de hoje em dia, né? Mas tudo com a temática de carnaval. E eu tava lá juntando uma galera, juntava tudo já a galera do segundo grau, já era uma turminha, já era todo mundo mais crescidinho, tudo. Como a gente morava no centro da cidade nessa época, o carnaval acontecia na rua do lado, na principal rua da cidade. Vinham os amigos todos, eram 17, 18 pessoas ali, mais as namoradas dos meninos, que era uma gangue, né? E ela permitia esses encontros todos. E eu lembro que eu estava indo naquelas casas antigas de pé direito bem alto, assim, sabe? Que parece que vai passando, as peças vão ficando todos os quartos, assim, uma área no meio, que é para dar iluminação para os quartos e coisas do tipo. Eu olhei na televisão, aquilo estava acontecendo e digo, que coisa fantástica, eu não entendi o que era a harmonia, o quesito harmonia no Carnaval do Rio de Janeiro. A televisão já era colorida, já dava para ver. Era a Imperatriz Leopoldinense, com liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Eu parei, eu fiquei... Eu disse, o que é isso? É essa a minha escola de samba. E ficou. Aí vieram os anos 90, que foi o ápice para a escola, com a carnavalesca Rosa Magalhães, que é a escola com vários segundos lugares, vários títulos, campeoníssima, disputando sempre ali com a Mocidade Independente Padre Miguel, e eu naquela torcida, eu digo, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. Minha mãe me dizia, é complicado, meu filho, mas tu chega lá. Porque pra gente, estando no extremo sul do país, como é que funciona isso? Sem telefone, sem internet, que hoje em dia a gente liga, a gente olha, a gente vê as fantasias, a gente vê quem é a cara do carnavalesco, a gente vê quem é o presidente, a gente vê quem é o diretor de carnaval, a gente vê quem é a rainha, quem é a passista, quem é... Aparecia, Luísa Brunet, aquela deusa, era a rainha. Ali se sabia, mas o restante não sabia nada. Aí... veio a questão de vir embora para Curitiba. Eu dizia, eu vou. Primeiro ano, como eu já disse para vocês, foi o Carnaval de Antonina, maravilhoso, 1999. Carnaval de ano 2000, Rio de Janeiro. Estava aqui, já tudo certo. Já se conversava, se mandava, fazia ligações, conversava com as pessoas, e eles mandavam uma correspondência para a gente com o desenho da fantasia. A gente fazia depósitos com diferenças de centavos, que era para ser identificado na ala, R$1.000 e 1 centavo, R$1.000 e 2 centavos. Eu tinha que fazer com os centavos, as coisas todas. E os anos foram passando, e a gente foi, e sempre mantendo na mesma escola, Imperatriz Leopoldinense, Imperatriz Leopoldinense. Com o advento da internet ficou muito fácil, como eu disse também, me aproximei da comunidade da escola. Aí eu fiz amizade com pessoas que moram lá em Ramos. E essas pessoas começaram a tornar isso mais viável, mais fácil. Cada vez porque inserindo mais. E a gente está aqui, a gente consegue fazer inscrição para você, para colocar, e contando. Não, porque é assim, assim assado. Eu desfilei um ano com um alfinete aqueles de bolinha para dentro da costura da perna da fantasia, que era uma bermuda assim de um vendedor de cacau. Quando chegou naquela Sapucaí, meu Deus, aquele alfinete, parecia que eu tinha cruzado com 50 gatos, porque eu fiquei com o joelho
todo arranhado, todo sangrando e coisa. Eu digo, mas continua, aconteceu, foi um acidente, aconteceu. E foi indo. Aí chegou essa parte de agora já de 2020 alguma coisa, aquele carnaval que foi fora de época, foi em 2022, né? No período saindo da pandemia. 2021 não teve, né? 2022, a escola estava vindo do grupo estava no grupo de acesso, foi campeã, caiu e subiu. E a menina que era a responsável pela harmonia da ala, ela disse assim, onde vocês estão na Lapa? Eu digo, a gente vai estar na Rua dos Inválidos, está um número. Ela disse, eu vou até aí levar as fantasias para vocês. E foi, e aí sentou, e aí começamos a conversar como eu estou conversando com vocês, e eu comecei a contar a história do carnaval e coisa, minhas vivências com o carnaval, as vivências com o carnaval do Rio de Janeiro, da Imperatriz Leopoldinense. E ela pegou contatos e coisas e viu o nosso trabalho junto ao Garibaldi e Sassis, né? E nisso, o patrono, que era o presidente da escola, veio a falecer, seu Luizinho Drummond. A filha assumiu a presidência, a filha veio com o filho, o neto do presidente veio junto, aí era um sangue novo, um rapaz com novas ideias, novos pensamentos. Resolveram modernizar a escola e para fazer essa modernização, para atualizar a escola se fazia necessário uma ala LGBT. E quando se espalhou isso entre a harmonia da escola, essa moça, Luciana, o nome dela, a Luciana disse, olha, vai ter a ala LGBT na escola, mas então tem que ter dentro dessa ala 2 personagens que são do Carnaval de Curitiba. Eles têm que estar, porque eles estão desde o ano 2000 desfilando com a Imperatriz. Aí nós estávamos aqui um dia conversando, chovendo, aquele inverno frio, molhado de Curitiba, todo mundo querendo tomar assim uma cerveja, ai meu Deus, aquela coisa. E eu, não sei se vocês conhecem ali no centro, ali o Bar da Zé, ali na Princesa Isabel. Sei. Quem vai subir lá, que vira e já sai na rua aquela que leva lá na Keller, que leva lá pro Largo da Ordem, né? Nós estávamos ali e eu peguei o meu celular assim, eu olhei 021, eu digo, opa, o que é isso? Quase que não atende. Aí, na hora, aí veio, aí era, oi, meu nome sou Robson, eu sou diretor de harmonia da nova ala LGBT do Rio de Janeiro, vocês foram indicados pela Luciana, nós gostaríamos que vocês fizessem parte dessa ala com a gente. Aí o Júlio estava sentado do outro lado da mesa, Júlio, vem aqui, ele fez a volta e disse, diz que sim, diz que sim, diz que sim. Na hora, né? Aceita. Eu digo, vai ser um prazer, nossa, fiquei assim nas alturas, né? Eu digo, nossa, consegui. Minha mãe dizia, não ia ser fácil, mas um dia tu consegue, meu filho. E você conseguiu? E eu consegui. Conseguiu. Consegui. Querer é poder, né? Querer é poder. A gente não pode desanimar nunca de um sonho, né? A gente tem que correr atrás sempre. Às vezes em os tropeços, a gente cai, mas levanta de novo. Lembro que quando ela foi rebaixada naquele carnaval, a gente estava lá e eu vi, deu alguns problemas, a escola anterior atrasou e a gente ficou sentado no cordão da calçada e eu olhava e eu dizia, o que está acontecendo? Aí fizemos aquele desfile, que era o enredo era o dinheiro. Quando terminou eu disse para o Júlio, essa não é a Imperatriz. E a escola caiu. E aí ela caiu no dia do aniversário dela, dia 6 de março. Quando eu li, eu nem fui na apuração, porque a gente fica na Lapa, do ladinho ali do Sambódromo, a apuração era ali no Sambódromo, né? Eu fui ali, eu fiquei assistindo em casa, aí eu lembro que quando deu que ela tinha caído, eu fui e escrevi no meu Facebook, estejas onde estiveres, estarei sempre contigo, minha amada Imperatriz. É amor. Sabe, a questão do carnaval do Rio de Janeiro é amor. E também se fortalecendo agora um outro laço de uma paixão, que é aquele desfile, aquela abertura do Carnaval Carioca com o Bola Preta. Então é uma coisa que é gratificante. A gente vê, mas não tenho mais todo o tempo que eu tive, a vida inteira que eu tinha pela frente, os anos estão passando, nós estamos mudando, nós estamos cansando, nós estamos envelhecendo, né? Mas, enquanto pudermos, nós vamos levar adiante. Já está tudo certo para 2026. Que maravilhoso. Tudo ansioso. Que história linda. E aproveitando o gancho dessa história linda, eu acho que é o momento do nosso ping-pong. Meu Deus do céu.
O momento do ping-pong é aquele que a gente vai fazer perguntas e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Preparada? Bora. Então tá. Qual que foi a coisa mais inusitada que você já colocou no arranjo de cabeça? Inusitado no arranjo de cabeça? A peruca da Maria Antonieta. Ai, maravilhoso. Uma bola com flores. Uma bola forrada com aqueles matelacê que se faz edredom. Entende? Tinha tudo para não dar certo e deu. Muito certo. O que não pode faltar para a alegria ficar viva? Que não pode... é animação, né? Porque não adianta nada a gente chegar cansado, desanimado. Não adianta porque a alegria vai lá no pé. Um personagem que te inspira até hoje? Palhaço. Uma mania na hora de se preparar. O que eu já conversei aqui no bate-papo todo com vocês, assim, eu gosto muito de individualidade no sentido de focar para poder ter um tempo para poder executar o trabalho. Não resumir numa palavra, mas é isso foco. aí. O foco, Uma palavra ou que para você sair na rua fantasiado. Prazer. Maravilhoso. Incrível. Isso. Eu gostei. Eu adorei. E infelizmente a gente está chegando ao final, mas não tem como terminar esse programa sem antes a gente falar do bloco burlesco das cachorras, que fez 10 aninhos esse ano. A gente tem foto, eu vou pedir para nossa produção colocar pra gente na TV, que da comemoração dos 10 anos. Nossa Senhora. Como que foi o momento que vocês idealizaram as cachorras? De onde que surgiu? Fazendo parte do Garibaldes e Sassis, né? O Garibaldes foi tomando proporções gigantescas, né? Ele foi ficando muito grande. Nós começamos a nos ver cercados assim, a gente tinha que estar usando, como estamos usando esse ano, uma corda, então não tínhamos a liberdade de brincar. Aquela liberdade de carnaval que eu falei no começo, que era aquele bando de malucos brincando, fazendo ciranda de roda no Largo da Ordem e coisa do tipo. Nós não tínhamos mais essa liberdade. E um dia, conversando com o Júlio pegou e disse para mim, isso aqui tudo vai ter mais graça o dia que tiver uma concorrência. Seriam outros blocos. E eu comentei isso com o Pedro Solac, que é um fundador do Garibaldes e Sassis e que é o mestre da bateria, né? E o Pedro disse, eu tenho muita vontade de participar de outro, para a gente poder brincar. Vamos criar outro bloco? Eu disse, vamos, mas vamos fazer um bloco de sujos. O termo é usado, pode até meio que assustar, mas é esse bloco das pessoas estão dessa forma que essa fotografia é uma coisa fantástica. A diversidade que está contida nessa fotografia. Vários polos, vários focos que são de discriminação, estão contidos nessa fotografia. Aí começamos com aquela brincadeira em 2016, o bloco burlesco cachorra. Por que burlesco? Para sairmos fora do carnavalesco que vai nos fechar naquele período de carnaval. Carnaval está associado ao calendário cristão. 40 dias depois do carnaval é a Páscoa. E o burlesco nos dava uma amplitude que poderíamos nos encontrar de tempos em tempos, entende? Então, vem o carnaval, pré-carnaval, o bloco tem. Eu e o Júlio seguimos para o Rio de Janeiro. O Júlio está lá atrás, olha a boca. Voltamos do Rio de Janeiro, passa quase 2 meses, tem a linguiçada das cachorras, que é a confraternização do bloco, né? Elas se juntam na calçada, botam uma churrasqueira, assam linguiça e comem linguiça com pão. O cachorro tem que comer linguiça. Passado isso aí 2 meses, mês de junho, é o Arraial das Cachorras. A proposta é a gente fazer uma festa, o frio de Curitiba castigando, e elas ali com uma fogueira, com quentão, com pipoca, com milho, com paçoca, com todas as delícias do Arraial, fazendo a quadrilha, fazendo de tudo, mas também ao mesmo tempo convidando aquelas pessoas menos privilegiadas que estão na rua, que estão com fome, que estão com frio, para se aproximarem e aproveitar um pouco dessa festa com a gente.
Bom, junho, julho, agosto, cachorras de Vison. Mês de agosto, apesar de ser inverno, sempre o frio é menos rigoroso em Curitiba. Então temos o cachorras de Vison. Elas ficam insuportáveis. Ninguém fala com ninguém, elas passam um ombro no ombro, se olham com cara de nojo. Ficam umas bichas assim, né? É uma saída tudo mais glamurosa. Não são mais cachorras, são cadelas. Com peles, com coisas e bolsas. No fim da noite é aquela que vocês imaginam o estado que está tudo, né? Passados isso aí, agosto, setembro, outubro, o Halloween das cachorras, né? Então a gente faz uma festa de Halloween, com tudo também que tem direito, decoração, e um concurso, um babadeiro, bafônico concurso de fantasias. E aí ela sai naquele corredor, tudo com jurados, com tudo que tem direito. Acontece. Dezembro, 2 meses depois, é o amigo secreto das cachorras. Encerra-se o ciclo. Quando começa janeiro, pré-carnaval, é uma saída só, para dar oportunidade de outros blocos, para não estar tomando tempo, já que a maioria sai em outros blocos, grande maioria aqui é Garibaldes, né? Essa menina já foi presidente do Garibaldi, o Ricardo é Garibaldi. É a Sofia que está lá atrás, a Sofia está em São Paulo atualmente. O Guto está indo embora para São Paulo. Aqui é o Caléu, a rainha do bloco. O Júlio, a Carolzete, a princesa do bloco. A Gabi, nossa cantora. Carolzinha Message, nossa querida amiga que está enfrentando uma batalha bem grande de saúde, mas está com a gente sempre. E o João Jorge. E o restante... Pena que a foto não pega tudo que estava ali. Então esse é todo o processo, as cachorras é isso, é alegria, é respeito, é união, é dignidade. Todo mundo pensa, é aquela loucura que as cachorras... Pô, mas aquela loucura ali é uma loucura tão bacana, tão pensada, tão digna, que são todos tão amigos. Eles fizeram uma surpresa que eu não imaginava o que eles fizeram. Eles fizeram um banner. Ele diz, eu que só pensei e os outros é que fizeram. Fizeram vaquinha, recolheram dinheiro, compraram máquina de fumaça, mandaram fazer banner para o bar e banner para as cachorras e fizeram de tudo e a coisa aconteceu. Então é isso. E é a mágica do Cachorras, né? Que é uma comunidade. É isso que você falou. Aquele grupo ali, tem pessoas que às vezes olham, mas é aquilo ali, né? Nem Jesus Cristo conseguiu mandar todo. Quem seremos nós, meras cachorras ali, né? As pessoas olham, mas quando tu vê as pessoas estão fazendo o que a gente fez, elas, como eu digo sempre, são precursoras, né? Porque é o Garibaldi, depois tem mais um bloco e depois as cachorras. Então nós somos o terceiro bloco mais antigo no rolê, né? Então muita coisa a gente traz de novidade, a questão de ter corte. O bloco tem corte, tem rainha. A musa partiu, tá lá em cima, mas continua com a gente tem certeza disso. Temos a princesa, nós temos uma condessa, nós temos uma comendadora que é a Sofia doida. A Sofia vem de São Paulo para Saídas das Cachorras, vem com o companheiro dele, com o Newton. Então é isso aí, a gente tem uma corte, temos a rainha da primavera, que é o Guto, né? Então é uma coisa, e tudo conquistado nessa questão. Vamos participar, todo mundo vai ter oportunidade de tentar alcançar esse título aí, para fazer parte da corte, é um concurso. Como qualquer outra coisa acontece, mas eu digo sempre nas cachorras, a coisa é feita de qualquer jeito, mas de qualquer jeito que está organizado. Que a coisa acontece, é uma bagunça organizada. Gente, aproveitem o carnaval, tá? Tá babado esse carnaval. E o resto do ano todo, né? A gente tem aqui a agenda pro ano tem todo. Agenda. Pra quem vai encontrar as cachorras pela primeira vez, o que essa pessoa pode esperar da experiência? Olha, o que eu tenho ouvido ultimamente é a recepção que as pessoas têm, que chegam a primeira vez, que se aproximam daquele bloco, a forma que são recepcionadas é sempre com carinho e sempre com respeito. Não é porque você está cruzando a calçada que você não vai ser convidado para comer um pedaço de pão com linguiça com as cachorras, na linguiçada das cachorras. Às vezes as pessoas estão saindo daquele prédio da antiga Telepar, que a gente vê o horário que está de troca de turno, estão passando e todo mundo de pescoço esticado e as cachorras estão do outro lado da calçada. Venham comer linguiça com a gente. Então esse tipo de coisa. Vai ser bem recebido, tu vai ser acolhido ali naquele bloco.
Que lindo. É isso. E eu acho que não tinha como forma melhor do que a gente encerrar o programa. Nela, eu vou pedir que você compartilhe suas redes para quem quiser saber mais de você, do seu trabalho, das oficinas, quiser algum adereço, alguma coisa. Como que elas podem te achar? Instagram e Facebook é o @NeloRomanov, Nelo com N de navio e 2 L's, e o Romanov com V mudo. E Bloco Burlesco Cachorras também, @Bloco Burlesco Cachorras. Maravilhoso. E agora, Muito obrigada. Obrigado a vocês. Foi muito bom. um prazer. Você Muito bom. poderia dar uma série inteira de tão maravilhoso que Minha é vida é um escutar carnaval. essas histórias. Meu Deus, só pensa nisso. Que coisa boa! Que coisa carnaval é boa! ótimo. Prazer imenso. Então- Querido, Nossa, foi muito bom Foi te incrível. receber aqui, foi muito bom mesmo. prazer todo meu. Imenso, inenarrável, assim, poder dividir as minhas experiências, minhas vivências com todos vocês. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Muito obrigada. E obrigada também para você aí de casa que está nos assistindo, seja no seu computador, no seu celular, quem sabe até numa TV, não é mesmo? Exato. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique em se inscrever, siga também a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo, que a gente tem uma grade de programação repleta e diversa para você. E a gente se vê Na na próxima próxima quinta. semana. Tchau.